Amigos, e hoje o paulistano que precisa pegar metrô da linha vermelha acordou nessa terça-feira passando sufoco, vivendo um drama. E olha só, a falha teria começado na estação Tatuapé, na zona leste da capital, mas a reação foi ali em cadeia, né? O problema começou muito antes das 7 horas da manhã, até agora não está totalmente regularizado, tem vagão do metrô para fora da estação, realmente um caos instalado e o povo sofrido, e enfim, acorda cedo. Já voltando para o batente, tem que lidar com esse transtorno generalizado absurdo. Nosso David de Tarso tem mais informações? Vamos que vamos. Exatamente, inclusive diante desse caos todo, Marinho, as pessoas andando pelos trilhos, né, tiveram que se submeter ali a andar no corredor e algumas até foram para os trilhos. Um tremendo caos, diversas pessoas passando mal nessa manhã aqui na maior cidade do país, e a linha vermelha também é um importante acesso para a região leste da cidade ao centro. Então, realmente, as pessoas sofrendo bastante já nas primeiras horas do dia. Esse problema começou por volta das 6 horas da manhã e tem se estendido até agora. O metrô parou, inclusive, dentro do túnel, ali na linha 3, vermelha, né? Entre a estação Barra Funda e Marechal Deodoro, na linha 3 vermelha, passageiros tiveram ali que saltar, ficar andando pela passarela de emergência e também ali, enfim, correndo riscos, de certa forma. Transtorno generalizado e quem menos merece estar passando por esse constrangimento e esse sufoco, esse aperto, está sendo submetido a esse drama logo nessa manhã. É brincadeira, é inacreditável, não é isso? Minha querida Mônica Rosenberg está aqui com a gente. Bom te ver, minha querida. Obrigado pela presença. Obrigada, Marinho. É realmente um absurdo ver essas imagens, as pessoas precisando chegar no trabalho e o metrô deixando elas não só na mão e não só a linha vermelha, tem gente de várias outras linhas, usuários do sistema de metrô de São Paulo, que é um sistema robusto, importante, muito utilizado. E aí essas imagens, essas pessoas andando pelos trilhos, arriscando a própria vida e que certamente não contribuem para a gente ter confiança no nosso transporte público, que é tão fundamental. E já começa o burburinho de rede social, dizendo que o trem teve barulhos de explosão e que talvez estava alguns dos vagões ali esfumaçados, né? A ver, tudo em aberto, importante que todas as precauções sejam tomadas, tudo que seja corrigido o quanto antes para encerrar esse drama o quanto antes. E fica aqui o alerta para todo mundo que pretendia ali cruzar na estação, na linha vermelha, estação Tatuapé principalmente, evitar cruzar por lá nesse momento, senão realmente seus compromissos estarão comprometidos, não é isso, David? Posso só trazer a nota também? A operação de trens, segundo a nota aqui sobre esse problema, na linha vermelha, tem processo de normalização no trecho entre as estações Santa Cecília e Corinthians Itaquera e entre as estações Santa Cecília e Palmeiras Barra Funda. A restrição de velocidade devido à presença de passageiros pela passagem de emergência, a gente tem visto isso realmente acontecendo, né? E não fala ao certo o que provocou o problema à nota, mas fato é que precisa ser revisto, porque a gente tem visto não só na linha vermelha, mas em outras linhas também. A gente lembra daquele episódio que aconteceu envolvendo os trens, né, onde explosões foram provocadas e realmente um verdadeiro temor diante dos passageiros, dos usuários do transporte público que dependem dessa ferramenta para chegar ao trabalho principalmente. Sublinhar e reforçar 1000 vezes com marca-texto o verbo depender, que é a realidade de tantos aí que estão em busca do seu sustento, em comparecer ali com seus compromissos profissionais e ficam absolutamente prejudicados, dado esse caos, né? E levanta-se aquela questão de sempre, né? Se o transporte público na cidade, de alguma forma, está sucateado, e a gente espera que isso seja só, de fato, o famoso caso isolado e não uma tendência maior. É o que a gente espera, é o que o povo mais sofrido e mais batalhador merece, não é isso? 10 horas e 4 minutos por aqui, pessoal. Fica aí o alerta, vamos ficar esperto e escolher a melhor rota possível para chegar aos nossos destinos. Mas olha só, falando em transporte público, meu caro Mano e meu caro PP, olha só que susto viveu os passageiros de ônibus de uma linha na zona sul de São Paulo. Isso porque o veículo, para vocês terem uma noção, teve pane elétrica, atingiu um poste e provocou uma explosão daquelas. As imagens são flagrantes, estão aqui projetadas na tela das multiplataformas da nossa Jovem Pan News. E o ônibus desceu a rua ali em chamas, completamente desgovernado. Pelo menos a sorte é que todas as pessoas conseguiram sair a tempo para evitar uma tragédia maior. Meus amigos, aquelas cenas de filme de ação que parece um exagero, mas é a vida real, esse é o Brasil que a gente vive. Mano, PP, querem comentar? Absolutamente assustador, né? Imagine a cena, até você fora do ônibus, você tá na rua, de repente vem um ônibus em chamas, parece coisa de filme de ação da Sessão da Tarde, né?
E agora imagine ser um passageiro e passar por essa situação, a pane elétrica do ônibus gerando um incêndio é algo absolutamente assustador, e é importante entender a causa do acidente para saber se era possível de ser evitado. A manutenção do ônibus estava em dia? Como está o processo de fiscalização da manutenção do transporte público, que é um ponto essencial para prover segurança aos passageiros que diariamente precisam e dependem do transporte público, como você falou, Marinho, para chegar nos seus trabalhos e viver a sua vida. E é um absurdo, né, mano? Essas imagens todas, tanto do metrô quanto do ônibus, retrata, de certa forma, a realidade da mobilidade urbana de São Paulo e do Brasil também, né? A pessoa que depende do transporte público, que sai da tua casa para o trabalho e demora em média de 2 a 3 horas para chegar no seu trabalho, né? Ela é vítima de um serviço ruim, de péssima qualidade, prestada seja pelo metrô, seja pelas empresas de ônibus, né? Quando que nós vamos resolver essa situação? Quando que nós vamos ter efetivamente uma fiscalização decente em São Paulo em relação aos ônibus e decente nos metrôs em relação ao governo do estado de São Paulo? É bom lembrar, mano, que infelizmente o serviço de metrô, né, do estado de São Paulo, não existe uma empresa, uma agência de regulação, né? Está até hoje o estado de São Paulo querendo estruturar uma agência de regulação e não estruturou. Isso mostra claramente como que a falha na fiscalização e a falha na regulação dos serviços faz esse tipo de situação que, infelizmente, cai nas costas das pessoas que mais dependem do Estado. Aquela pessoa que demora 2 horas para sair da sua casa e chegar no seu trabalho. Acho que foi importante vocês falarem sobre a questão da manutenção, porque na Zona Norte, até a nossa recepcionista aqui da Jovem Pan, Juliette, o marido dela sofreu um acidente envolvendo o ônibus, ele é motorista, e disse que o problema foi provocado pela falha nos freios. E no intervalo de menos de 15 dias, nos dias 21 e nos dias 6, ou seja, 21 de outubro, e no dia 6 de novembro, foram 2 acidentes pela mesma falha, por falta de freios dos ônibus da Zona Norte. Então as autoridades precisam prestar atenção quanto a isso e ficar em cima ali de olho para saber se de fato as manutenções preventivas estão sendo realizadas. Ainda bem que os passageiros conseguiram escapar, serve aí de alento para que a gente não tivesse repercutindo aqui com um aperto no coração aqui, uma tragédia maior. Mas é isso, pelo menos para o ônibus chegou no terminal dele, no ponto final, está muito claro ali. Geralmente a gente se depara com esses ônibus aí incendiados, né, vindo ali na zona oeste, principalmente do Rio de Janeiro, normalmente quando tem alguma rebelião dessas áreas amplamente dominadas já por milícias, mas nesse caso, obviamente, é uma cena ali simbólica que inspira, enfim, todo mundo fica assustado, mas mostra como o problema é mais profundo e o buraco é mais embaixo, né? Afetando todas essas diferentes searas aí do nosso convívio enquanto sociedade e o povo trabalhador pagando o pato, como sempre. Morning Show fazendo o nosso papel aqui para jogar luz em cima desses casos e, obviamente, que as autoridades, secretarias de transporte, autoridades competentes arregassem as mangas e tragam soluções o quanto antes, não é isso? E quando tem um acidente de avião, a gente vê uma grande mobilização das autoridades tentando entender as causas e gerando mecanismos de prevenção para que o acidente não se repita. Isso é muito importante. Mas a gente deveria ver o mesmo empenho e a mesma preocupação com o sistema de transporte urbano. Afinal de contas, é utilizado por muito mais gente, num volume muito maior, e impacta a vida das pessoas diretamente. A gente está falando do meio de transporte que as pessoas precisam usar no seu dia a dia. Para a cidade ter vida, é preciso que o sistema de transporte funcione com eficiência. E sabe um problema também, mano, que eu estava aqui pensando? São Paulo não tem um plano de contingência. O metrô parou de funcionar. Qual que é a alternativa da população? Ficar esperando 2, 3, 4, 5 horas o metrô voltar à normalidade, né? Nesse momento poderia ter um plano de contingência, plano de emergência, as pessoas subirem, pegarem ônibus, né, com a catraca aberta, né, no caso, para poder ir até o
o teu trabalho e até a consulta do médico. Até porque a pessoa já pagou a passagem do metrô. Claro. Mas não tem esse plano de emergência, esse plano de contingência, infelizmente, né, o Estado de São Paulo, né? Então mostra claramente que o Brasil, né, vou falar do Brasil, né, porque se São Paulo está assim, imagina os restos dos estados da federação e o resto dos municípios do Brasil, né? O Brasil precisa ter seriedade quando trata a política de mobilidade, entendeu? Porque as pessoas precisam de transporte público para ocupar a cidade, né? Seja para trabalhar, seja para lazer, seja para ir para o médico, e isso influencia diretamente a saúde mental de milhares de paulistanos e milhares de brasileiros. E uma situação dessa não impacta só o usuário do transporte, ele impacta também todo mundo que está em volta, a dona de casa, a mãe, que não a dona de casa, mas a profissional mãe que está esperando a sua babá chegar para ficar com os filhos, ou a enfermeira recepcionista de uma clínica médica que não chega porque está presa, a professora da escola que não consegue chegar porque ficou presa. Tudo isso são desdobramentos para pessoas que sequer usam o transporte público, mas que precisam de pessoas que usam. Então, o alcance é muito grande em termos de impacto para toda a população. E o trânsito também, né, que é gerado por conta da falta do transporte. Até existe a Operação Paese, que eles colocam os ônibus ali para operar, para que as pessoas possam circular. Nesse caso da linha vermelha, foram disponibilizados trens, a alternativa foi essa, mas realmente é uma expectativa assim frustrada, porque a gente vê também o envolvimento do crime organizado, como a gente mostrou aqui a Operação Fim da Linha, guiando o transporte público da cidade. Me lembra, duas empresas de ônibus. Situações como essa me lembram a frase do economista Ricardo Amorim, que disse que o Brasil conseguiu a proeza de desenvolver o próprio modelo de Estado mínimo, né? Não importa quanto ele arrecada, o retorno para a população é sempre mínimo. Mas, de qualquer maneira, acho que, enfim, fica aí o nosso abraço, nossa solidariedade. Aí o trabalhador médio tem que encarar longas horas, como o PP muito bem colocou aqui, chegando ali no próprio batente. Muitas vezes chega em casa ali morto, mal dá tempo de tomar um banho, o sol já quase está começando a raiar, já tem que voltar para o batente e retornar esse ciclo em busca aí de um mínimo do seu sustento, da sua dignidade e seguir adiante pela absoluta falta de opções. É uma desgraça e que as autoridades realmente se compenetrem aí para trazer soluções, até porque, olha, as imagens falam por si, né? Pessoas passando mal, é natural que muitas pessoas ali possam até sentir algum grau de claustrofobia até e acabar tendo uma reação adversa. Parece uma lata de sardinhas as imagens aqui. Então, é inadmissível que um modal de transporte tão vital e central para o cotidiano do paulistano seja comprometido dessa maneira e submeta todos esses trabalhadores aí ralando de sol a sol a passar por esse sufoco, esse vexame todo. Enfim, fica aí nosso desabafo, fica aí nosso apelo para que tudo seja solucionado o quanto antes.